Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula para o sexto ano com a professora Giovana na disciplina de matemática. Nessa aula, nós falaremos sobre coordenadas cartesianas ou simplesmente plano cartesiano. Ele foi desenvolvido por René Descartes, filósofo e matemático francês, considerado o pai da matemática moderna. Através das coordenadas cartesianas, é possível representar pontos ou objetos utilizando apenas duas coordenadas. O plano cartesiano ele é formado por duas retas perpendiculares, os eixos. Temos o eixo horizontal e o eixo vertical, dividindo o plano em 4 quadrantes. Mas, como vocês estão no sexto ano, nós iremos trabalhar apenas o primeiro quadrante, pois é nele que está a representação dos números positivos. Para localizar um ponto no plano cartesiano, basta marcar o valor do eixo horizontal e depois do eixo vertical. Lembrando que sempre deve seguir essa ordem. Primeiro o eixo horizontal e depois o eixo vertical, gerando no encontro dessas duas retas um ponto, que sempre nomeamos com uma letra de forma maiúscula. Então, a coordenada cartesiana do ponto A é 4, 2. 4 relacionado ao ponto do eixo X, 2 relacionado ao ponto do eixo Y. As coordenadas cartesianas, elas podem ser usadas em mapas. Por exemplo, quais são as coordenadas do estado do Mato Grosso? Lembrando vocês, primeiro marcamos o eixo X e depois o eixo Y. Então, a coordenada do Mato Grosso é 3 do eixo X, 4 do eixo Y, ou seja, 3, 4. E agora, quais são as coordenadas do Ceará? Procure no mapa o estado do Ceará e dê-me as coordenadas. Então, no eixo X, ele está na direção do 5 e no eixo Y, na direção do 6. Então, a coordenada do Ceará é 5, 6. E agora, se eu perguntar para vocês, qual é o estado que se encontra na coordenada 4, 3? Então, vai lá. 4 no eixo X, 3 no eixo Y. Qual é o estado? São Paulo, o nosso estado. E qual é o estado que se encontra na coordenada 3, 1? Vamos lá? 3, 1. Se você disse Rio Grande do Sul, você acertou. Nas atividades desta semana, você encontrará um plano cartesiano com o centro da nossa cidade de Itabapuã. Observe que você tem alguns locais demarcados. A atividade, ela vai te dar um ponto e o nome do ponto. E aí, você vai ter que determinar qual é a coordenada desse ponto. Vamos treinar um pouquinho. Então, olha o desenho, o recorte do centro da cidade de Itabapuã que a gente tem aqui. Eu tenho uma cruz no meio. Então, aonde ele está? Ele está aqui. Olha lá. Circula o ponto, encontre a coordenada do eixo X, a coordenada do eixo Y e me dê
o par de coordenadas que formam que você consegue chegar na Praça da Matriz. Ou seja, 6, 6. Na atividade, você encontrará outros pontos de nossa cidade, para você demarcar quais são as coordenadas desses pontos. Não é necessário imprimir e nem copiar. Basta colocar em seu caderno as coordenadas de cada ponto. Aí no seu caderno do aluno, volume 2, parte 1, em matemática, nós vamos trabalhar a situação de aprendizagem 4. Toda a atividade 1 e toda a atividade 2. Na atividade 1, localização no plano, nós teremos vários pontos marcados, representando onde alguns amigos que estavam brincando estavam escondidos. Para a realização desta atividade, que poderá ser no próprio caderno do aluno, no seu material, você vai colocar as coordenadas de cada ponto. Por exemplo, do ponto A. Primeiro, sempre eu pego a coordenada do eixo X. Então, tá aqui, ó, 2. 2 e a coordenada do eixo Y, 2. Então, a coordenada, o par de coordenadas do ponto A é 2, 2. Você pode estar colocando aqui do ladinho do ponto mesmo. Faça isso para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D. Na atividade 1.2, você terá um plano cartesiano, onde você marcará as coordenadas pedidas na atividade. Para isso, leia o texto, interprete e faça as marcações devidas aqui dentro do seu plano cartesiano. Na atividade 1.3, você terá outro plano cartesiano. Essa atividade, ela já é um pouquinho mais aprimorada. Você deverá marcar os pontos e gerar polígonos no seu plano cartesiano. Então, por exemplo, você vai fazer a leitura do texto, interpretar e aí sim marcar. Então, a casa. Para eu formar a casa, eu preciso de várias coordenadas. Então, eu preciso marcar o ponto A, B, C e D. Você realizará toda essa marcação aqui no seu plano cartesiano. Então, ó, A, 1.1. Você vai marcar aqui. B, 1.5. Então, sobe do 1 até o 5 e marque o seu ponto. Na C, 5 e 5. Então, você vai e marca o ponto. E o D, 5 e 1. Marque o ponto. Aí, para formar a casa, o que você fará? Você deverá ligar o ponto A no ponto B, no ponto C e no ponto D. Ou seja, liga A em B, B no C, C no D e D no A. Você vai formar um polígono. Ah, professora, o meu não formou. Então, tem algum ponto seu que está marcado indevidamente. Lembrando vocês que polígonos são formas geométricas com linhas retas e fechadas. Tá? Então, nessa atividade, como você vai representar a casa, o pomar e o galinheiro, você terá 3 polígonos. Na atividade 2.2, você tem o desenho de uma casa. Você deverá identificar os vértices, ou seja, o que são vértices? São as pontas dos polígonos.
Então, por exemplo, o ponto do telhado, esse pontinho aqui, ó. O que você vai fazer? Você deverá marcar a coordenada e escrever, marcar a coordenada de todos os pontinhos, né, primeiro. E depois escrever dentro do polígono formado o nome dessa figura. Na atividade 2.3, você tem outro plano cartesiano com alguns polígonos. Então, o que você deverá fazer? Você deverá marcar a coordenada dos vértices do polígono também. Pode fazer aqui na apostila mesmo, colocando o parzinho aqui, ó, pertinho de cada ponto. Então, faça as suas atividades com muito carinho e atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Zap. Para a segurança de todos, fique em casa. Um beijo no coração de vocês.